Você já teve a sensação de que a vida passa diante dos seus olhos? Que o tempo passa e você não vê? Eu acordei com essa reflexão esses dias e me peguei fazendo uma retrospectiva das coisas que aconteceram na minha vida. Eu simplesmente tenho a sensação de que eu vi a vida passar e nada aconteceu. Eu me senti telespectadora da minha vida. Eu senti como se o meu consciente estivesse vendo o meu inconsciente viver a minha vida. Deu pra entender o que eu quis dizer? É como se eu estivesse vivendo no piloto automático por tanto tempo que eu só fui me dar conta de que eu poderia viver de outra forma agora. E eu não digo nem de comportamento, eu digo de pensamento. Tenho a sensação de que eu tenho os mesmos pensamentos o tempo todo. E aí depois disso vem a repetição de ciclo, que desencadeia numa repetição de comportamento, que resulta nessa perda de controle da mente consciente. E aí, quando eu vejo, a vida passou e eu não vi. Sabe aquela frase? O ano passou tão rápido, eu nem vi passar. E como eu falei pra vocês já em outras ocasiões, eu estudo autoconhecimento. E eu fui a fundo nessa parte, eu fui entender o porquê que eu via a vida passar diante dos meus olhos e nada acontecia. Que eu estava vivendo a partir de memórias. Eu estava vivendo basicamente no passado, nesses pensamentos programados, nessa repetição de padrão. E com isso eu ficava presa nesse ciclo de nunca conseguir me movimentar. Isso tudo sem perceber, isso tudo foi inconscientemente. E aí aos poucos eu fui entendendo o que seria viver conscientemente. E como que eu deveria fazer para que isso acontecesse. Basicamente, viver consciente é viver entendendo que você tem escolhas. Você faz a sua vida. Você não precisa estar sempre no piloto automático, deixar as coisas acontecendo de maneira sem que você veja, para que a sua vida não passe, sem você perceber. O ideal é a gente deixar de viver a partir das memórias e começar a viver a partir da inspiração. A inspiração faz com que a gente consiga receber mensagens do universo. Quando você vive de maneira consciente, quando você vive conectado, seja com o universo, com uma força maior, ou simplesmente com você mesmo. Porque afinal de contas, a força maior, Deus, nada mais é do que uma fração que habita dentro da gente. Então, quando você vive conecto com essa força, você começa a receber inspiração. E você começa a respirar novos ares, começa a ver novas coisas. Sabe quando acontece aqueles insights de ainda bem que eu fiz essa escolha? Que se eu tivesse feito outra, não teria dado certo? O que você acha que fez você pensar nessa escolha? Porque você estava conectado de alguma forma. E essa conexão consigo mesmo é uma coisa que eu venho treinando a fazer todos os dias. Através de meditação, através de um tempo comigo mesma, de me aproveitar, para que dessa forma eu pare de viver no automático. E que para o meu futuro eu não pense novamente que eu perdi muitos anos da minha vida vendo a vida passar, só vivendo no piloto automático, sem entender, e quando eu reparei, já era tarde para voltar no tempo perdido. Se a gente não estiver recebendo essa inspiração, se a gente não estiver vivendo de maneira consciente, a gente não sabe como agir diante de várias situações. Como que você vai criar coisas novas na sua vida para você sair do piloto automático, por exemplo, se você não está conectado consigo mesmo e com isso você não recebe inspiração de nada? Você está vivendo no piloto automático de maneira inconsciente. Você nunca vai receber informações para criar coisas novas se você não estiver conectado com alguma coisa. Eu ficava esperando coisas externas me tirarem daquele lugar para que eu conseguisse de alguma forma sair daquela situação que eu tava. Então eu tava sempre esperando, sabe, aquela virada de chave, aquele clique, fala, caramba, a partir de hoje as coisas vão mudar. Só que na verdade nunca ia acontecer nada do lado de fora, sendo que o meu lado de dentro tava essa bagunça. E só quem podia me colocar no eixo era eu mesma. A partir do momento que eu me vi de fora da situação que eu tava passando, eu consegui tomar algumas decisões de maneira consciente para mudar a minha vida. Eu consegui mudar a minha vida, fazendo com que eu me visse de fora dos problemas, fazendo com que eu tivesse clareza mental, coisa que eu não tinha há muito tempo. Quando você vive de maneira inconsciente, você absorve tudo que você vê. Então você vê coisa ruim acontecendo na TV, você absorve. Você lê uma matéria, você absorve. Tomem muito cuidado com os pensamentos antigos que vocês nutrem dentro de vocês. Percebam os seus pensamentos. Observa os seus pensamentos e sempre que for possível, corrija. Quando você se conecta com a fonte criadora, com Deus, com o universo, você tem propósito. Você consegue enxergar escolhas na sua vida
porque você não está limitado a ver coisas que só os olhos humanos veem. Quando você vive no inconsciente, você está passando por situações ali no seu dia a dia, você só consegue ver saída para aquilo que você enxerga. Quando você está conecto com a fonte, você consegue ver finalmente as infinitas possibilidades. Você consegue receber soluções que você sozinho não pensaria. Essa é a beleza da expansão da consciência. É você cada vez mais chegar próximo da vibração alta, chegar próximo da fonte criadora e conseguir entender de uma vez por todas e receber todas as informações de infinitas possibilidades. É claro que isso é um treinamento diário. Você tem que trabalhar para tentar se manter o mais positivo, a mais alta vibração possível. Isso não quer dizer que seja fácil, só que isso é necessário. Disciplina é uma coisa absurda. Quando a gente começa a ter disciplina com os nossos compromissos, as coisas realmente mudam. Quando você absorve muito a ideia das outras pessoas, é a falta de identidade própria, é a falta da vivência no consciente, sem realmente entender quais são os seus próprios objetivos, as suas próprias escolhas. E nada do que eu tô falando aqui é comportamento externo. Tudo isso acontece aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Seja ciente de quem você é e consciente das suas próprias escolhas. É um treino diário, como eu falei. Tenha disciplina, que vai dar tudo certo. Espero que você tenha gostado. E se você achar que tem alguém que também tá vivendo no piloto automático que você conheça, manda pra essa pessoa esse vídeo. É isso. Tchau.